Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns assuntos. Bom, no primeiro plano que eu gostaria de colocar é a respeito do Eduardo Coudet, que vem fazendo um grande trabalho, um trabalho de recuperação no Internacional, onde a gente não tinha absolutamente nada. Óbvio que ele vem cometendo alguns erros que me irritam um pouco, no que tange especialmente em determinados jogadores que poderiam dar uma força muito maior para o Inter, como por exemplo o Luca, que é um jovem de muito bom nível e que não pode, em hipótese alguma, ser escanteado. Porque o Tauan Lara, vamos colocar numa ideia de que ele não conhece determinados jogadores, mas ele já utilizou o Tauan Lara, que foi muito mal, que comprometeu o time, que entrou descompromissado no último jogo dele, onde o Inter não conseguiu o resultado positivo, porque eu posso admitir qualquer coisa do jogador, mas falta de compromisso, falta de vontade, não demonstrar dentro de campo é algo inadmissível. E às vezes são essas coisas que me irritam um pouco, e tomada de decisão do nosso técnico, que às vezes também nos complica dentro das partidas. Porque o Inter, em todos os jogos em que a gente fez, em todos os nossos jogos, a gente não foi menos que o adversário. A gente teve os nossos tempos. E é assim no futebol, né? Tu tem tempos onde tu é melhor que o teu adversário. Depois o teu adversário vai crescer, por óbvio. Ainda mais quando tu pega grandes times que estão bem encaixados, que tem uma forma bem construída, que tem um nível de jogo já muito bem trabalhado pelo técnico. Aí a gente vê determinadas coisas importantes a serem colocadas. E, propriamente, no jogo contra o Botafogo, que foi nosso último jogo, a gente jogou contra um time muito bom, muito bem treinado, e mesmo com a saída do Luiz Castro, a gente vê que a base e a maneira o técnico português deles manteve. Claro que depois ele vai colocar alguns condimentos no Botafogo, mas a gente vê que é um excelente time, e é o que eu gosto sempre de falar. A gente não precisa ficar com medo, nos colocar com um complexo de inferioridade a todo mundo. Quando o time ele é bem treinado, adquire uma forma bem feita pelo seu treinador e tem uma maneira, os jogadores crescem dentro do time feito. E isso também é pro jovem, né? Porque o jovem entrando num time onde tem uma forma bem colocada, onde tem um treinador que consegue crescer os seus jogadores, é algo muito bom a médio e longo prazo. A gente vê que o trabalho do Eduardo Coudet é bom, Coudet é muito bom, mas eu espero que primeiro a gente tem que colocar todo o nosso foco na Libertadores. A Libertadores tem que ser o principal, tem que ser tudo. Tem que ser o nosso objetivo, a nossa busca, a nossa mentalidade tem que ser em vencer a Libertadores. Porque tá muito perto, é algo possível, onde a gente tem que fazer boas planificações, bons planos de jogo, boas estratégias dentro do jogo, para poder vencer os adversários que estão por vir. Porque o Bolívar é um adversário complicado na altitude, e existem distintas maneiras, formas de conseguir jogar lá. E também tem outra coisa, o Palmeiras, num dos anos que foi campeão, ele ganhou do Bolívar na altitude. O Boca Juniors já ganhou de times que se utilizam muito da altitude para se fazer de forte. Óbvio que eles também têm, eles estão evoluindo e se deve sempre respeitar o adversário em qualquer... porque o respeito que tu faz dentro de campo é ganhando bem, ou conseguindo submeter o teu adversário ao que tu quer que ele jogue. Por exemplo, como a gente fez contra o River Plate, que dentro do primeiro tempo, lá na Argentina, no Monumental, a gente não deixou o River jogar. O River não conseguiu fazer o seu jogo de toque de bola, de associações, de triangulações, de estar sempre enchendo o saco do adversário. A gente conseguiu trancar todos os espaços. Foi algo interessante, isso que eu também coloco como estratégia, como plano de jogo também. Tu tentar ler o que tu tem que fazer dentro de campo. De repente, contra o Bolívar, tem que colocar sangue novo, que corram, óbvio, não abrindo mão da experiência, tem que chutar, porque é muito suscetível na altitude a bola ficar mais leve e os chutes de fora da área serem uma arma muito importante. E assim como o nosso adversário se utiliza dessas armas para poder vencer os adversários que lá vão quando são melhores e tem uma qualidade técnica melhor, a gente também pode se utilizar. Fora também que a gente tem que
Quando tiver a nossa chance, nossas oportunidades, fazer. Não se pode desperdiçar a chance, tem que ter contundência. Por mais que também tu não pode ter uma super contundência, porque times que têm uma contundência muito grande dentro das suas mais respectivas ligas e competições são times extra classe, obviamente. Mas o mínimo para que se a gente melhorar a nossa contundência, o nosso técnico não se perder muitas vezes em fazer leituras de jogo, porque às vezes o adversário consegue superar, o adversário que eu digo é o técnico, consegue superar o Eduardo Cudê. Porque no jogo contra o Botafogo, por mais que eu também não entraria, não faria nenhuma mudança, porque o time no primeiro tempo foi muito bem, no transcorrer do jogo, o técnico do Botafogo ele foi cirúrgico, colocou dos lados jogadores velozes e colocou aquele centroavante que também ajudou muito o Botafogo, retendo a bola, conseguindo se associar com aqueles jogadores muito velozes que entraram. E também a gente viu que as costas do Bustos estavam um pouco... ele estava tendo muitos problemas ali. Fora também que o nosso zagueiro, o Nico, que desgraçadamente, ele não é um mau zagueiro, mas ele foi muito mal, errando, primeiro fazendo gol contra e depois no outro gol ele acaba dando o passe que gera a jogada que é desenvolvida até o terceiro gol. Então, é mais ou menos isso, a gente tem que tentar ler bem o que o jogo pede, desde se defender bem, aonde a gente possa estar mais contido dentro do nosso campo, ou talvez um pouco linhas médias, mas na altitude em si, na estratégia da altitude, é isso que eu falei. A frescura. Frescura, quando eu digo, é jogadores jovens, jogadores com um bom fôlego, com experientes, óbvio. Alan Patrick, Bruno Henrique, Maurício, jogadores também que chutem, que tem que chutar. Contundência, também tentar ter a bola, tentar entender o jogo também, porque muitas vezes na altitude a bola corre um pouco mais rápido e os jogadores também tem que ter aquele feeling, né? Óbvio que o técnico também tem que dar ali orientação, chamar um jogador, tentar dar uns manejos ali para que eles tenham um melhor aproveitamento nas suas tomadas de decisão e consigam fazer um jogo bem coerente para que a gente possa sair com um resultado positivo. E é sempre essa coisa, respeitando os nossos adversários, porque a gente tem boas possibilidades dentro dessa Libertadores, porque a gente pode, e eu acho que o técnico acertando um pouquinho mais sua tomada de decisão, muitas vezes para mudar panorama de jogo, é aquela coisa que é aquela leitura que tu faz do que tu tá precisando na hora do jogo. Como eu teria feito no jogo contra o Botafogo, não no início, mas assim que o Jardim entrou com aqueles velocistas, mais aquele centroavante de bom nível, que conseguiu fazer boas triangulações, conseguiu fazer boas associações, eu já teria colocado sangue novo, para dar um fôlego novo muito antes do que ele trocou, ou teria tentado estancar um pouco a sangria que estava nas costas do Busto, descansando ele um pouco, porque é óbvio que eu entendo que o desgaste, o principal é a Libertadores e por vezes a gente acaba renegando um pouco o brasileiro e tendo dificuldades para enfrentar times, ainda mais esses times de muito bom nível, que são muito perigosos e obviamente dentro da casa do Botafogo, depois do primeiro tempo, eles iam vir com sangue nos olhos e iam querer fazer a diferença. Mas é mais ou menos isso. Prioridade, Libertadores. Se tiver que poupar no brasileiro, vamos poupar. Nosso técnico tem que fazer boas planificações, porque falta muito pouco. E a gente tem boas possibilidades, porque a gente não é menos que ninguém. Mais ou menos isso. Eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. E com a graça de Deus, vamos com tudo e vamos lutar por essa Libertadores, porque eu sinto que a gente pode ser campeão. Valeu, pessoal.